Seja bem-vindo, meu caro amigo Chico. Não é? Tcharam. Chamar aqui a nossa convidada, Elizabeth Pacheco. Ela mesma. Viva nossa querida Elizabeth Pacheco, já está aqui. Olá! E... Evoé, seja bem-vinda, querida. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Tudo bem? Tudo jóia. E você, quer? Uma maravilha. Agora, então, né? Eu vi umas fotos tuas lá em Nova Olinda, com a Foi meninada, ontem. ontem, né? Que maravilha. Vamos ver quem é que está chegando aqui. Nós já temos a presença do meu caro amigo Chico Araújo, né? Que é sempre o primeiro a entrar em todas. Qualquer coisa de professor competente, né? Está sempre na primeira. Júlia, A Júlia Barros, Julinha, querida, minha irmã querida, né? Cadê o Almirzão? Né? Você conhece o Almir e a Júlia de há muito tempo? já conheço há um bom tempo os dois. Boa tarde, Júlia. Bom, são 16 horas e um minuto. Vamos começar oficialmente, então, né? Vamos Eu lá. estou aqui, assim, super nervoso, né? Sou uma pessoa aqui para receber a nossa querida Elizabeth Pacheco. Eu me lembro da primeira vez que eu tive, sim, em cena, né? Olha, Palco, que ela. É impressionante como, gente, é impressionante como o palco fica pequenininho quando ela sobe nele. É uma deusa, né? Vamos ver aqui, então, como é que eu faço para te apresentar. Eu fiz um monte de anotação, tá certo? Quero dizer aqui para vocês que o Kelsen Bravos Convida é um espaço de interação, né, de entrevista, de bate-papo, que eu criei em março de 2020, assim que começou esse tal isolamento social, e exatamente para que a gente cumprisse esse, para que aproximasse, porque a gente não, para que a gente não, né, se distanciasse tanto, mantivesse o canal de comunicação aceso e tudo. E no começo foi bom, né, porque tinha muita participação e tudo. Foi um dos primeiros a fazer live. Aí depois virou uma febre, né? E eu, e eu disse, não, está muito concorrido, vou dar um tempo aqui, pra, né? Eu só fiquei escrevendo sobre todas as que eu fiz. Falei com a Claudinha Aragão, com o Tino Freitas, com o Almir Mota, com a Efigênia Alves, com um casal de escritores e artistas, educadores fantásticos, que é o Ítalo Castelar e a Elizabeth Pacheco, é você, e a Linda Dias, né? E, enfim, uma série de pessoas, o Beto Celo, né? Uma série de pessoas, né, maravilhosas, que a gente cumpriu uma tarefa de preencher, né? O Chico Araújo, que está aqui conosco, claro, de preencher esse espaço vazio.
né, que a pandemia nos obrigou por conta desse isolamento, né? E depois deu um tempo, como eu disse, e estou retomando agora neste outubro, por conta de uma efeméride, né? Este cidadão aqui que vos fala está completando no dia 27 de outubro, né, 60 aninhos, né, sou uma pessoa, né, serei uma pessoa sexagenária, né, e, e, e nada, é um presente que eu me dou a sua presença aqui, né, fui muito egoísta nesse sentido, né, então o Convida, ele constrói esse espaço de interação com a temática literatura, leitura, educação e sociedade, tá? E estamos recebendo hoje aqui a Elizabeth Pacheco, que é, dentre tantas artes, né, narradora oral, educadora, produtora cultural, né, tem formação em pedagogia, ela forma professores também, né, formada em pedagogia pela Universidade Regional do Cariri. Olha, o Cariri é uma palavra-chave para essa nossa conversa. Ela é idealizadora da Mostra Nacional de Contadores de História nas Terras do Cariri. Vamos querer saber disso. Né? Coordena a Escola de Narradores, tanto lá no Cariri como uma parte aqui em Fortaleza, né? Coordena o Núcleo de Contação de Histórias do Território da Palavra do Coletivo Camarada. Vamos querer saber disso também, lá da comunidade do Gesso, queremos saber toda essa história. E a sua trajetória como narradora iniciou em 2007, foi isso? Então, 2007, 2017, 10 anos, 15 anos, né? Pô, é isso mesmo? É? 15 anos que nós temos de estrada, né? O universo dos mestres e brincantes tradicionais da cultura caririense e suas narrativas populares. Essa é a matéria-prima das tuas histórias, né? Que é a principal influência do seu repertório. Não é à toa que as contações de história dela despertam a infância na gente, nos resgatam, né, a ancestralidade e renovam o espírito insólito, descobridor das coisas, cheio de encantos. A infância, né? Então, essa moça aqui, essa artista tão comprometida com o Odu da gente, com o nosso destino, não é isso? Com o que tem de mais expressivo e radical na nossa cultura e na cultura do Cariri, que tem muito a ser descoberta. E é pesquisadora, mobiliza e trabalha, e é sobre isso que nós vamos querer conversar, e a palavra é sua. Você começa por onde ficar mais confortável para ti. Vamos começar em 2007? Ai, que massa, Kel, sentar aqui, dividindo essa tela com você, dividindo esse palco virtual, né? E assim, essa pandemia realmente foi o momento que nós tivemos maior aproximação, foi nesses momentos da live. Eu me lembro que a gente também fez muitas lives. Tá chegando o som bom para você, Kelsen? Tá. Tá um tanto E tá dando uma cortada para mim. tá um tanto quanto metálico, mas tá bom. Deixa eu tentar colocar o fone, talvez ajude. Você de vez em quando deu uma travadinha de leve, mas rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui parou. Tava melhor sem o fone. Então vamos tirar.
Pronto, beleza. Pronto. Então, Kelsey, já estou na estrada há um certo tempo, né? Essa trajetória de contadora de história, ela começa também como professora. Como sempre gostei da potência da narrativa, então, quando me tornei professora e fui para o chão da sala de aula, as contações de história me ajudavam muito, porque quando comecei sendo professora, não tinha experiência nenhuma. Era uma menina velha de 17 anos, que ia para uma sala de aula com 60 crianças na época, que eu não sei como é que se dava conta de 60 crianças na segunda série, uma professora, né? E me lembro que a primeira vez que eu fiz o meu plano de aula, fiz o plano de aula lindo, vai dar a tarde inteira. Não deu 30 minutos, o plano já tinha dado de conta de tudo. Não escuta, né, Kelsey? Tá saindo a live dele aqui. E agora, escuta? Tá bem ruim. Deixa eu ver aqui. Consegue me escutar agora? Então vou sair e entrar de novo, ver se dá certo. Ela vai sair e entrar de novo. Vamos buscá-la. Tá certo. O Isabel Rosa Gurgel, o Almir está por aqui, o Jofran Fonteles. Nossa, quanta gente. Cadê a Beth? Eu vou chamar. Opa, Elizabeth. Você está escutando bem aí? Oi, Eu escuto. agora pronto. Você me escuta? Graças a Deus. Como é? Beata Maria de Araújo nos ajude. Né? Pode continuar com o seu encanto, seu encanto. Então vamos lá. Eu acho que não me ouviu, né? Então, eu comecei também. Parou no plano de aula. Isso. Então, o plano de aula que eu fiz para a tarde inteira, 30 minutos eu já dei de conta do plano. Sem experiência, entrando numa sala de aula com quase 60 alunos na época, uma sala com aquele calor do Cariri, uma tarde quente, e os meninos, para a gente dar aula, para educar, e a pessoa ainda não sabia de nada da vida, do que era ser uma professora. E o que me salvou? As histórias. As histórias foram me salvando, porque para mim as histórias sempre foram primordial. Essa escuta, essa interação com o imaginário. Então, peraí, se as histórias tem esse poder comigo, vamos ver o que é que ela faz por esses meninos. E aí foi minha salvação, né? Porque naquele momento eu acho que à medida que eu me salvava, eu também salvava os meninos com as histórias, porque eles iam se encantando. E isso era muito bom. Engraçado você ter feito a referência da falta de experiência, né? Mas a falta de experiência, com 17 anos, é uma criança, né? E uma sala de aula, né, é um universo, né, de aprendizagem, né, e de educação e de informação. A pessoa, para ser professor, né, a pessoa exige certa maturidade, né?
E você foi tão honesta, dizer o seguinte, fiz o plano de aula, foi pela técnica, né? E em 30 minutos estava ali tudo resolvido, né? E o que me resta fazer mais? E você foi buscar referências nas histórias, né? Que deu um lastro, né? A tua sensibilidade selecionou um repertório, isso não foi à toa, tem muito a ver com a tua história anterior a este momento, tá certo? Mas serviu de parâmetro para você definir esse repertório, e esse repertório, né, servir para formar, né, para dar lastro e para dar bagagem, para dar experiência de vida a essas 60 pessoas, a esses 60 universos, no caso 61 universos, somados aos das histórias que também têm a sua ancestralidade. Então, seria muito importante a gente saber essa trajetória até antes dos 17 anos, até antes da sala de aula. Como foi que as histórias habitaram a tua vida, o teu afeto? Pois bem, aqui sempre foi uma casa cheia de livros e cheia de histórias, né? Mas a minha lembrança, quando me torno contadora de história mais forte, é de uma senhora que me contava histórias. E muito tempo depois foi porque que eu fui entender porque que essa foi a lembrança mais forte das narrativas, que ela contava as histórias daqui do Cariri. Ela jurava de pé junto que passando na frente da casa, numa certa casa, e aquela casa era mal assombrada. E ela jurava de pé junto que o homem que morava próximo à casa dela virava lobisomem. E isso tinha assim um poder de sedução em mim que era fantástico. Eu nem piscava os olhos, né? E eu contava os dias que ela iria aparecer, porque ela ia trazer as histórias. E muito tempo depois foi que eu me percebi. Por que é que eu gostava tanto da narrativa dela? Porque é a narrativa que eu utilizo até hoje, é dessa fonte que eu bebo até hoje. Dessa cultura, né, dessa cultura popular, dessa cultura do Cariri, cheia de gente, cheia de histórias. Esse é o nosso verdadeiro tesouro, essas histórias dessas pessoas, essas histórias que as pessoas contam, né? Então, isso para mim foi muito significativo. Então, Dona de Jesus foi ela que me colocou o embelezamento do que é contar as histórias desse lugar. Meu pai contava sempre umas 3 histórias, sempre igual. Eu tinha uma que eu odiava, que era da Aninha, do caminho Aninha, mais um bocadinho que o velhinho é cego e não enxergar o caminho. E eu acho que depois eu entendi porque o homem carregava a menina dentro do saco e aí eu tinha medo dessa coisa de ir embora, né? Então eu ia fazendo essas leituras depois. Mas ela não, ela realmente ficou, as narrativas dela me atravessaram de uma forma por conta disso. Porque meu pai contava esses contos da tradição, mas ela contava os contos que era daqui da região. E isso me encanta até hoje. Eu não consigo pensar em contar a história se não contar a história desse lugar. Porque eu acho de um encantamento, um padre que transforma uma cidadezinha do interior, do interior, do interior, numa mega cidade, pela fé das pessoas que vem. E ao mesmo tempo a igreja o rejeita e o povo coloca como santo do seu coração. E essas contradições que não chega a ser contradição, porque ela se completa, isso me encanta por demais, né? Uma baleia que vive embaixo, que foi aprisionada, uma pedra que vai rolar.
e que o padre Cícero manda amarrar com corrente para que essa pedra não desça, e diz que as pessoas, se for, tem que vir morar no Juazeiro, porque vai ter um tempo que o Crato ele vai ser inundado por essas águas da pedra, que a pedra da batateira segura, né? Então isso vai criando um universo que é um universo que eu não vi na minha sala de aula, e eu ouvi pela voz dela. Né? E aí tudo tem a ver com a professora, porque sempre sofri dessa inquietação de quando chegar na escola, a coordenação pedagógica, não sei em Fortaleza, mas aqui no Cariri, minha gente, ainda hoje, olha, a coisa mais fantástica que existe para muita escola é a data comemorativa. Aí eu fico para cortar os pulsos, né? Porque você tem um mundo chamado Cariri e a pessoa vem falar que você precisa trabalhar datas comemorativas na sua sala de aula, sem conexões com a realidade dos meninos. No dia na época da Páscoa, os grupos saem aqui, os caretas, e os meninos fazem parte desse grupo, o pai, os avós, e aí vem a educação e coloca os meninos vestidos de coelho. E eu digo, meu Deus do céu, o que é que a gente... E aí eu ficava me imaginando, e aí eu fazia isso muito intuitivamente. Eu digo, meu Deus, o que é que tem a ver? Por que não consegue enxergar tudo isso que tem? E os meninos chegavam com máscara feita de papelão no rosto, com chocalhos enormes batendo. Primeira coisa, tire isso. E eu só conseguia ver a beleza que aquilo ali tinha, né? Poxa vida, eles conseguem estar ali naqueles grupos, homens do roçado, homens trabalhadores braçais, e que conseguem colocar ali a potência da arte nas suas brincadeiras no meio da rua e se preparam o ano inteiro para isso. E as pessoas vêm com o coelho da Páscoa, que não tem nada a ver com essa comunidade, potencializando o comércio o tempo inteiro. Isso me incomodava muito, né? E aí, por muito tempo, eu ganhei na escola o título da professora diferente. Aí, quando as mães se reportavam a mim, junto à direção, eles diziam bem assim, é aquela professora que é diferente de todas as outras. Isso me incomodava no início, né? Aí depois eu comecei a perceber o que era a diferença, que era a forma de se trazer a cultura da região para a gente utilizá-la e voltar para a comunidade e valorizar essa comunidade, né? Enquanto o livro trazia nas profissões, os médicos, profissões da elite, eu queria que os meus alunos fossem lá em São José, sapateiro do bairro, para conversar com eles, ou trazer o seu José para... Isso para mim era fazer daquelas pessoas tinha significado, né? E a gente conhecia a vida de todo mundo, e não conhecia o avô, não conhecia o que é a história do avô desse menino, né? E aí, aos poucos, a gente foi conquistando a comunidade em meio a tudo isso que a gente ia dividindo na sala de aula. Então, quando os meninos chegavam na minha sala e tinham visto Dona Maria do Horto numa reportagem na TV, eles já sabiam os benditos que Dona Maria do Horto cantava. Eles chegavam cantando balai, 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 balai de flor, fui no roçado buscar rosas pro meu amor. E isso para mim tinha mais sentido do que você cantar a galinha pintadinha. Pois então, você me fez lembrar aqui com esse registro que você fez, primeiro de uma pessoa que sempre disse que o Cariri é um universo a ser descoberto, né? Porque quanto mais se pesquisar, mais você vai, né, descobrir um horizonte, né, de coisas. E a Isabel Gurgel está aqui nos escutando, a Isabel Rosa Gurgel, né, e ela vai testemunhar que sim, né, essa pessoa que eu estou me referindo
é do nosso é, Gilmar de Carvalho, né? Sim. Que é uma figura linda, maravilhosa, um pesquisador incansável, né? E que tinha um olhar muito atento, né, ao Cariri. E também você me fez lembrar da proposta primeira que eu fiz para a coleção do Pike, Prosa e Poesia, né? Porque uma coisa que sempre me inquietou foi isso que você falou, de a gente importar cultura e importar costumes, né? E mais do que isso, haver imposição, né, de coisa determinada pelo interesse comercial, pelo interesse do consumo, né, e transformando, sabe, que quando a gente se pauta só por isso, a gente mergulha no universo do descartável, né, do fútil, as relações acabam ficando assim também. E a gente precisa de lastro, precisa de chão para pisar, precisa de referência, né, do sapateiro, da dona de Jesus, né, de Jesus que contava a história. A gente precisa olhar para o nosso lado e saber do nosso sotaque, saber do nosso colorido, saber do nosso jeito de respirar, do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de sentir as coisas e de expressar, e para poder dialogar com o mundo com a coluna ereta, né? Porque senão a gente vai ser engolido. E a primeira coisa que eu pedi eu mandei para vários autores, primeiro foi a convite, que eu disse que queria que fossem histórias que tivessem o sabor da narrativa, podia ser em verso, podia ser em prosa, mas que fossem narrativas que tivessem o sabor do aconchego, né, de uma história contada no calorzinho da fogueira, ou numa varanda no dia de chuva, né? E que falassem das nossas coisas, né? Dos nossos cenários, dos nossos costumes, dos nossos casos, né? E, e veio tanta história fantástica, né? Tanta história bacana. Primeira coleção, segunda coleção, terceira coleção, né? Permaneceu assim, mas veio por edital, né? E ultimamente chegou a coleção do sexto ao nono ano, que temos aqui como uma das autoras a Isabel Rosa Gurgel, com as 7 histórias de amor. A primeira vez, 7 histórias de amor e morte, que é um livro fantástico. Né? Essa moça que estamos escutando, ela é uma encantadora, né? Viu? E então, assim, esse compromisso da escola, você levar isso para a escola e levar a escola para a comunidade, é um papel fundamental, né, para que desperte o olhar dessa meninada para suas coisas, né, e para a valorização delas, para a valorização de si mesma e do seu lugar. Né? Nesse sentido, como é que é essa história da comunidade do Giz? Como é que é essa Ah, história do território da palavra? Como é que é essa história aí do coletivo Camaradas? Me fala um pouco sobre isso, querida. então, bem-vindos todos que estão entrando na live, Vani, Túlio, o Almir está aqui também. Gente, a comunidade do Gesso é uma comunidade no Crato, aqui no Cariri. É uma comunidade que por muitos anos é tida como uma periferia, né? E de um local que era tido como um espaço de violência, era prostíbulos há muitos anos atrás, né? Então era aquele tipo de lugar que que as pessoas diziam, eu vou passar ali no gesso, não passe não, que lá é perigoso, né? E aí chega o coletivo Camaradas, levando para o terreiro, né, um espaço na comunidade,
E nesse espaço, as crianças se reúnem para ler suas poesias, ao mesmo tempo que as crianças e os jovens pegam as poesias de diversos poetas do Brasil e colam nos postes, na ação de poste poesia, onde a gente tem nas bodegas espaços, umas caixas, onde as pessoas podem ir até lá, pegar um livro para levar para casa para ler. E é um espaço onde a gente conta história, onde a gente apresenta espetáculo teatral, onde nós temos as companhias de dança que vão para o espaço do coletivo, que é uma sede que é alugada, né? E nesse espaço as pessoas têm, quem não tem ainda o seu espaço, ele é aberto à comunidade para que possam ir ensaiar ali, para que possam ir buscar seus livros e ler, para que ele possa chegar ali e ter diversas oficinas para que ele possa usufruir de tudo isso, né? E são ações que são muito potentes do ponto de vista de levar a arte para o povo que lhe é negado aquilo ali, né? A arte que era para estar junto do povo, ela está aprisionada numa galeria, e a galeria da comunidade no Gesso é a céu aberto nos muros, né? Você tem leituras nos postes, e isso não é uma visão romântica das coisas. Ah, não, está fazendo essa ação. E às vezes a comunidade, por muito tempo, confundiu com o que o coletivo faz como se fosse algo assistencialista. Que o coletivo estava ali para dar uma cesta básica, que o coletivo estava ali para oferecer o Dia da Criança, diálogo com a comunidade, para se fosse perceber a potência que tem em tudo aquilo ali e o que podemos fazer como nós somos impactados pela arte e por tantas outras coisas, porque é também uma ação política, né? Nós não temos essa neutralidade que muitas pessoas se propõem. Nós somos um grupo de artistas que têm suas visões políticas, e isso é bem claro para todo mundo, né? Mas o que eu falo agora do território da palavra, que hoje nós temos uma gestão compartilhada, a Rebeca, a Regiane, a Carlê e eu. Nós compartilhamos esse núcleo, essa célula do território da palavra, com a contação de história. E aí a gente vai fazendo durante anos várias ações que são tidas às vezes como pequenas, mas que tem muita reverberação. Quando a gente vê esses meninos indo buscar livro, quando a gente vê, eu me lembro do ano que a gente fez a mostra e conseguimos vender livros, que a gente tem um sebo também para manter a sede, né? E os livros eram vendidos a R$ 1, né? E eu achava fantástico. Os meninos chegavam e disseram, eu vou buscar minha avó para comprar um livro. Né? Eu tinha isso, aquilo, outro, e os meninos diziam, eu vou buscar minha mãe para comprar um livro. Né? E isso é muito importante. Uma comunidade que possa ter acesso a esse bem, que é negado muitas vezes, né? Eu me lembro que quando eu estudava, a melhor coisa que eu achava era ir para a biblioteca, porque eu nunca tinha visto tanto livro maravilhoso me esperando, né? E eu ia lá e para mim era fantástico. E hoje, quando eu vejo alguém dizer que o aluno está de castigo e vai para a biblioteca, eu fico assim impressionada com a inversão de valores, né? Então, tudo isso que a gente vem construindo com a comunidade é de muito significado. Nós temos um sítio urbano no meio tem a linha do VLT. Sim. E tem esse cinturão de verde, com árvores frutíferas que foram plantados pela comunidade, pelo coletivo. Pessoas como, não vou lembrar o nome desse senhor agora, me foge a memória, mas ele pegava geladeiras velhas e como a comunidade não tinha um olhar do poder público, ele construía cesto de lixo daquelas geladeiras velhas e as pessoas colocavam seus lixos ali, depositavam seus lixos. E aí tem um terreiro
do Mestre Roxinho, e a comunidade vai se potencializando, e teve uma coisa fantástica com a Audi Blanc, vários coletivos ali próximo da comunidade do gesso, ou dentro da comunidade do gesso, puderam ter o seu equipamento de som. E agora eles têm essa independência de poder chegar e colocar seu espetáculo, colocar a sua comunidade, dar sua voz, potencializar essa voz, né? Porque ele tem esse equipamento que agora lhe atende. Ele não precisa pedir a fulano. O espetáculo à guisa de sarau. Então, tudo é muito... Isso vai ganhando muita potência e reverberando na vida desses meninos. Eles podem... Eu também nunca esqueço um dia que a gente foi para Beatos, que também era a mostra, e um dos meninos estava falando da comunidade e disse assim, a comunidade tem muitas carências, né? E ele disse assim, mas nós vamos nos reunir. E a gente vai lá na prefeitura, porque aí a gente vai pedir, vai exigir, que é um direito nosso, né? E isso é fantástico, você ouvir nos meninos desse tamanho e já ter essa consciência, né? Saber de onde eles vieram, saber onde eles estão e onde eles querem chegar, né? Podem ser ações que para algumas pessoas pode ser utópica, pode ser bonitinho, romântico, mas eu percebo quanto isso, e aí eu falo não só dentro do coletivo, mas ações potencializadas pelo núcleo de contação de história, que é só diante da potência que tem, como o Cine Gesso, né? Então tem um mundo ali de arte ao público, à comunidade, né? E os meninos chegando, pegando as cadeiras da sede do coletivo, levando para o terreiro, termina o espetáculo, todo mundo já sabe, vai juntando as cadeiras, vamos levando. E quando se hasteia todas as bandeiras coloridas, né, nesse terreiro, a gente sabe que está chegando um espetáculo, que vai ter alguma ação do coletivo, né? E teve a revitalização que foi proporcionada pelo coletivo Camaradas, que vai dar uma mobilidade maior àquela comunidade. Então, a presença do coletivo nessa comunidade vai potencializar o que ainda estava ali um pouquinho escondido. Porque esses meninos que muitas vezes são esculachados pelo poder público, pela força opressora do Estado, eles precisam que alguém esteja ali também, junto com ele, na mesma luta, né? E isso vem mudando a realidade, sendo construída uma outra narrativa. A comunidade do gesso não é o lugar da violência, da prostituição, da droga, ele é o lugar da arte. E esses meninos têm muito potencial e fico muito feliz de poder contribuir minimamente com tudo isso. Que lindo, né? A arte, né, ocupando o espaço que é fundamental na dimensão da existência humana, que é o espaço de sonhar e de realizar os sonhos a partir do que se imaginou como uma realidade concreta, né? E assim, lei não foi feita para ser cumprida, foi feita para ser reclamada, para ser reivindicada, né? Então, assim, a gente só vai... A lei está ali, paradinha no seu lugar, que nem um livro que está numa estante de uma biblioteca, né? Ali naquela prateleira. Se ninguém for lá e abrir o livro, ele vai continuar ali, né? No mesmo lugar. Assim são as leis. Então a lei precisa ser reclamada. E para a lei ser reclamada, ela precisa ser conhecida, precisa haver a necessidade, né, de brotar a necessidade nas pessoas, e quando essa necessidade brota,
como expressão de uma comunidade, aí ela tem que ser reivindicada, tem que ser aclamada. Que lindo esse registro que você fez, desse menino que disse, a gente não tem, mas a gente vai lá. Né? E isso é uma semente plantada pela mobilização da arte, pela, pela dimensão que ela atinge, né, de nos dar capacidade de sonhar, né, de nos afastar, de ver o que é que poderia ser, de nos desorganizar e depois trazer de volta para que a gente venha já pensando, Deus, que isso aqui é possível, né? E quando se tem uma brecha, né? E quando existe uma possibilidade de saber que isso é possível por meio da organização social, melhor ainda. Parabéns, eu estou aqui emocionado. O pessoal que me conhece sabe que eu sou um bobão, né? E isso me emociona sobremaneira. Que maravilha. Olha, assim, existem, vocês promovem uma série de eventos, né? Tem a Mostra de Contadores, de História, já está na sexta edição, não é isso? Né? Existe. Mas eu tenho uma pergunta anterior a isso. Né? O que é o balaio de histórias? Né? Mas eu queria. Anterior, assim, você fez referência às contadoras de histórias, né, da sua infância. Ainda existem essas contadoras de história que passam, né, e os contadores de história que passam, que chegam, que nos dão esse registro. Eu sei que contadores de história tem muito, que vocês estão tentando isso, vocês estão cultivando isso, né, estão cultivando, né, de uma forma criativa, buscando esse olhar. Vamos já falar sobre isso, porque isso, gente, vou logo adiantar, vou dar um spoiler aqui, né, isso que elas estão cultivando, que estão semeando, já virou um livro. Mas isso é um spoiler. Fala, pergunta. Onde tem esses contadores de história que estão se escondidos, que estão assim no seu lugarzinho, e que como é que são as feiras? Como é que são, né, as esquinas, né, os engenhos, né? Como é que chama aquele negócio que faz tapioca, que Casa de farinha. a casa de farinha, né? Das bordadeiras. Tem isso. Isso. Então, Kelsen, gente, na verdade, o balaio de histórias. Vou contar um pouco do que é o balaio de histórias. Então, quando eu me vi contadora de história, quando eu fui legitimada contadora, em certa tarde, né, eu pensando, vai ter um festival. Eu vou para esse festival no Rio Grande do Sul. De como é que eu vou para esse festival no Rio Grande do Sul? Isso, silêncio, que ela trabalhava na iniciativa privada, precisava passar alguns dias fora. Mas aí eu faço como meu amigo Jerônimo. Quando as formigas tomam conta do corpo da gente, as carnes tremem para a gente ir. E aí fui, né? Fui. E foi maravilhoso. Porque quando eu comecei a perceber o que era o momento de se reunir pessoas, os seus pares, para conversar sobre as narrativas, eu não sabia nem o que era, na verdade, o que era uma contação de história. Né? Eu era muito no intuitivo, eu nunca tinha sentado para estudar nada sobre. Eu contava história porque eu aprendi de ouvir como os contadores de tradição, né? E aí eu ficava, meu Deus, que bem que podia lá no Cariri ter um negócio desse. Mas como é que a gente vai fazer uma coisa dessa lá no Cariri? Se a gente não tem uma estrutura, precisa de investimento, e a gente não tem isso e não tem aquilo, né? E aí, às vezes, a gente precisa de ter coragem na vida, né? E aí, um dia,
ia ter um evento que o evento não ia dar certo. Peguei o embalo desse evento e digo, vou fazer a primeira mostra de contadores de história. Muito solitária na época, mas tive um apoio de pessoas fantásticas, como Tâmara Bezerra, que para mim é a madrinha da mostra, e é uma pessoa de uma generosidade imensa. Quando ela soube, ela me ligou e me deu muito apoio para a realização. Veio junto com o grupo dela, e aí foi um primeiro momento da primeira mostra. Costureiras de História. Isso, as costureiras. E foi o primeiro momento, e foi na cidade de Barbalha, né? E aí eu passei 2 anos, que a gente apanha quando faz umas coisas que não é para fazer, porque o povo não quer que faça. Aí, eu digo, 2 anos no lombo apanhando, eu digo, peraí, eu não estou fazendo isso para ninguém, não. Eu estou devolvendo aquilo que eu recebo tão gratuitamente. E vai ter, sim, a segunda mostra, vai ter a terceira, vai ter a quarta, porque esse não é um compromisso com quem está ali para tirar a pedra, não. Esse é um compromisso para além de tudo. É o meu compromisso com esse lugar, é o meu compromisso com as pessoas que me ajudaram nessa trajetória inteira. Então, você ter no Cariri a afirmação que nós temos outro tipo de narrador também, que é o narrador urbano, mas sem nunca desprezar, muito pelo contrário, trazer para junto o narrador de tradição, isso é fundamental. Então, eu digo, peraí, que não pode jogar pedra, que a gente vai construir uma catedral com essas pedras que eles jogaram. E não estou nem aí para isso, porque esse compromisso é meu encaixe com o mundo, gente. Então, eu não posso negar aquilo que é mais importante para mim. É saber que a gente aqui no Cariri podemos ter um trabalho muito significativo e expressivo para a comunidade. É a gente pegar e ir lá para Caririaçu e levar uma atividade de contação de história para os meninos que nunca viram um tipo de espetáculo desse. É a gente ir para o teatro lá em Brejo Santo, é irmos lá em Missão Velha e Realização, é ir lá na Pai do Juazeiro e os meninos ficarem contando os dias para saber quando é que a gente vai de novo contar a história por lá. E isso tem significado para essas pessoas porque tocam de alguma forma. Então não tem pedrada no mundo que vai tirar a grandeza e a beleza que existe dessas pessoas, de gostarem daquele momento, de partilharem. E quando vem um menino lá da comunidade do Gesso, porque lá é o nosso ponto de referência na mostra, né? Todas as noites a concentração é na comunidade do Gesso. Durante o dia a gente vai para outras ações em outras cidades, mas à noite sempre é na comunidade do Gesso. E ele chegar, a criança olhar para a gente e dizer assim, essa mostra é tão boa que era para ser toda semana. É impagável, né? E a gente precisa pensar o que é que nós precisamos afirmar que esse lugar é nosso também. Esse lugar que tem um reizado, esse lugar que tem a banda cabaçal, ele também é o lugar da oralidade, porque os mestres, eles são contadores de história por excelência. E quando você me pergunta onde estão essas narrativas, ela está no nosso povo. E aí vem a contadora de história. Eu já desci muito ponto de ônibus errado, só para ouvir o resto da história que a pessoa contava atrás. Eu não conto quantas vezes eu desci 2, 3 paradas à frente e voltei andando só para ouvir o final da história. Porque eles são laboratório. Você vê uma romaria e vê todas as pessoas que vêm e como a vida dessas pessoas se transforma para receber esses outros, não só pelo comércio, porque o comércio está aí constantemente, mas as pessoas que saem das suas casas com uma garrafa de água, um copo na mão para oferecer ao romeiro. A pessoa que espera e compra os bombons para jogar no dia da procissão dos bombons. Gente, tem coisa mais bonita que uma procissão de bombom. As pessoas se despedindo e você jogando bombom e o pessoal juntando o bombom.
Hoje é o dia de pegar os bombons. E os romeiros jogam e as pessoas vão pegando. Mas aí, em contrapartida, as pessoas vão levando sua água, vão dividindo as suas coisas. Tem o comércio? Tem, que é triste o capitalismo, né? Mas eu percebo essa outra beleza desse olhar sensível das pessoas para com o seu semelhante. Isso para mim é muito importante. Essa troca, Uma né? procissão de uma procissão de candeias, onde cada um vai acendendo a sua vela, o seu candeeiro na chama do outro. Tem coisa mais significativa e mais expressiva para uma contadora de história do que ver essa poesia ali desfilando na sua frente. E aí não tem como eu não trazer a procissão de candeias para minha narrativa. Não tem como eu não perceber os loucos que existiam e existem na cidade, como, por exemplo, Príncipe Ribamar. Gente, Príncipe Ribamar que queria fazer uma fábrica de fumaça. Quando eu entro no teatro, tem uma máquina de fazer fumaça, gente. Tem coisa mais fantástica do que tudo isso, né? Então, eu acho que a nossa narrativa, ela brota, mas ela só brota porque tem olhos que enxergam. Senão vão ser pessoas com potência narrativa, mas que não vão ser contadas. E muitas vezes não é dar sua voz àquelas pessoas. As vozes delas precisam também ganhar o devido valor, né? Em vida mesmo, né? Não é depois que partiu, mestre fulano era maravilhoso, e isso e aquilo outro, né? Então precisa a gente estar nessa conversa. Eles têm tanto a nos dizer. Você senta com um desses mestres e é uma conversa tão fluida, e é tanta coisa que você nem dá conta. Mestre Cirilo, gente, eu me lembro de uma narrativa no livro do Francisco, quando o mestre Cirilo diz que ele é responsável de botar comida no prato de todo mundo, porque ele é agricultor. E você tem esse entendimento que ele é responsável por aquilo ali. Ele não está plantando uma roça, não, gente. Ele está matando a fome de uma humanidade, né? Pois então. Então, gosto de tudo isso nesse Cariri, que para mim é fantástico. Dos seus seres encantados, que os meninos da minha escola juram de pé junto, que se não levar o fumo, a caipora não deixa eles caçar de jeito nenhum. É por isso que eles levam o fumo para caipora. Né? Eu, eu, E, eu acredito piamente nisso. e Né? eu. Pode ter certeza. Você fez referência aí ao homem que fez a fábrica de fumaça, né? Eu me lembrei do Cadê Teresa, né? O festival Louco em Cena que ocorreu em 2018, né? Que tem umas... Cara, doido é muito legal, né? Mas adoro. O pessoal vive me chamando, que diz que eu não tenho juízo. Né? Eu só posso ter mesmo aqui, porque, olha, nós temos aqui um monte de gente, né? A Ivani Magalhães está por aqui, né? Eu já falei da Júlia, do Almir. Quando eu me lembro de doido, eu só me lembro deles. Né? A Efigênia Alves, tá certo? A Sheila Regina. Nós temos aqui uma participação muito bacana do Hélio Lopes, que é um radialista lá do Ipu, tá certo? Saudações, meu amigo. Tem lá do Ipu também, tem aqui a Claudiana Viana Torres, que tem que fica lá no sertão do Ipu, no distrito chamado Flores, que fica entre Hidrolândia e o centro de Ipu, a sede do Ipu, e que tem uma biblioteca linda lá, né, que foi criado o Instituto Frei Aquino, que é um frei, né, que ao falecer pediu para que fosse montado esse instituto, esse centro cultural, é o centro cultural, e tem uma biblioteca linda, né, que vai fazer muito trabalho, ainda muito para...
Araújo fez a referência à questão da biblioteca. Eu não estou enxergando muito bem aqui os comentários, viu? Mas só para fazer uma referência aqui. Mas, gente, olha, essas histórias, esses registros todos, né? Esse ouvir, essa troca, adorei a procissão dos bombons, né? A procissão das candeias sempre me encantou sobremaneira, né? E essas histórias todas, essa coleta toda, essa pesquisa toda, né? Que você tem feito com o coletivo, redundou num livro, né? 7 histórias, não, entrou por uma porta, saiu pelo canivete, quem quiser que conte 7. O Senhor, meu seu rei, meu rei mandou o meu rei que mandou conte que conte 7. 7. Eu não gosto muito de dizer esse meu rei mandou, né? Mas que conte 7. Então, são 7 autorias, né? São 7 autores, são 6 autoras e um autor que contam as histórias. Ele foi recentemente lançado na 6ª Mostra de Narradores, né? Dentro do festival, né? E eu queria que a gente falasse um pouco desse livro também, né? Mas não sem antes dizer da importância fundamental de pessoas como a Tâmara Bezerra, como a Josi Correia, como a Benita Prieto, quanto a Ivani Magalhães, que está aqui conosco, né? Como o Giba Pedrosa, né? Essa turma toda de contadores de história e os mestres da cultura do Cariri. Olha só, não sei se dá para ver aqui, olha só o que eu estou aqui, né? Isso aqui é uma camisa que o Nonato Araújo fez, né? Imprimiu essa estilo aqui. Isso somos nós. Eu trago isso no peito e não é à toa. É por convicção, tá certo? E o livro? Então, esse livro, ele é um livro que tem muito significado para todos nós do grupo, né? Nós somos um grupo muito recente, né? Porque lembra daquela minha luta muito solitária no início, né? Eu botei o nome do grupo Balaio de História, nem existia grupo, era um grupo de eu só, né? E acabei deixando o Balaio para ser nosso representante diante de outras instituições, né? E aí depois a mostra foi nos juntando, né? Juntando essas 7 pessoas e fomos dividindo esse nosso caminhar, que deixou de ser solitário e passou a ser acompanhado não só por esses narradores que compõem esse grupo, mas por outras pessoas que foram chegando, que foram se formando. E quando você traz a Josi Correia, é outra pessoa incrível, que tem contribuído de uma forma fantástica para a formação dos narradores os narradores urbanos aqui da região do Cariri e de tantos outros lugares do Brasil, né? Digo Cariri porque é onde eu tô com meus pés fincados, né? O Raimundo E aí, Moreira a e a Josi... Luizete Carvalho também, quero fazer esse registro. Né? O Raimundo Moreira e a Luizete Carvalho também. Isso. Tem dado contribuições grandes mestres. Então, tem um significado, a Josi aqui, com a escola de narradores vir para o Cariri, gente, poxa vida, é um divisor de águas. Tanta gente que ainda não tinha se encontrado no universo da narrativa, que tinha ali contado uma história na sua sala de aula e que hoje divide palco com a gente, né? E vai crescendo esse número de contadores, e que cresce em qualidade, né? Isso é muito bom, cada vez mais com aprofundamento de tudo isso. E aí trazer
nossos contos de tradição, pontos de memórias para esse livro, como uma forma de salvaguardar essa memória. Por exemplo, a primeira história, a história que foi contada pelo pai da Regiane Rodrigues, né? E ele conta uma história de botija, do dia que ele quase ficou rico, minha gente. Imagina o que é isso. E assim, eu vou falar em especial dessa história, porque ela fez um registro muito bonito. No dia do lançamento, gente, foi uma TV montada numa sala especial, quase que chama a Missão Velha inteira para assistir. E ele estava lá, orgulhoso por demais, porque a história que ele contou para a filha dele agora estava escrita e salvaguardada para gerações que virão, gente. E isso é incrível, como um livro com tão poucas páginas consegue alcançar universos que a gente não dá conta, né? Quando a gente pega as histórias, e a história, por exemplo, da Carlê, que ela recolheu de uma senhora, né, que já é idosa, e ela entrega nas mãos dela um livro desse, e diz: a história que a senhora me contou está nesse livro. Que esse livro possa voltar para a mão desses informantes, dessas pessoas que nos contaram essas histórias. A história que eu conto é a história de uma memória que tem um cheiro muito bom, né? Que é o cheiro das cocadas, dos tijolinhos que meu avô fazia. E aí vem toda uma infância que vem... Eu vou dar o relato da minha mãe. Quando ela terminou de ler a história do meu avô, ela disse assim: eu vi meu pai aqui. Nossa. E isso, gente, não tem preço. Não. Não tem preço você poder entregar para a comunidade, porque os livros eles vão para as bibliotecas públicas, ele vai também para pessoas que fazem trabalho nas suas comunidades, como, por exemplo, a Biblioteca em Minha Casa, com a Paulinha, que faz um trabalho fantástico lá em Nova Olinda, né? Na casa dela, ela montou uma biblioteca e ela recebe todos os meninos da comunidade, gente. Agora, imagine nessa época da pandemia, como os meninos estavam carentes desse contato, de não poder ir na casa dela, na biblioteca dela, que é de todo mundo da comunidade. Então, ele vai ter potencializado nesses lugares, nas bibliotecas públicas, e nós vamos levando aqui, o nosso Cariri, nessas páginas, que vão para tantos outros lugares, e que vão para vai entrelaçar tantas outras histórias. Como as pessoas vão rir quando lê a história da porca Filó e vão se emocionar com Filó, né? E quando o Jerônimo, ele diz: eu não gosto, é tão duro eu contar a história de Filó, porque é tão difícil eu me despedir dela de novo, ali, né? Então tem tudo isso, então um pouco. E é um fruto do trabalho junto ao Coletivo Camaradas, né? Porque o Coletivo Camaradas ganhou o prêmio junto ao Aldir Blanc, e aí nós pudemos realizar esse sonho, que era um sonho, a gente ter uma primeira publicação de todos 7 juntos, e isso já vem outras coisas, gente, por aí, porque nós vamos fazer as recolhas lá na comunidade da Água Fria, uma comunidade de agricultores, uma comunidade de rezadeiras, uma comunidade de gente simples, no pé da Chapada do Araripe, onde antes passava rolos e mais rolos de água, e a água chegava lá muito fria, daí o nome Água Fria, e as rezadeiras com seus benditos, e as mulheres que benzem, tudo isso a gente quer salvaguardar, né? Numa comunidade que muitas pessoas não tem uma fotografia, e elas já são idosas, e daqui a pouco, como a comunidade vai ter essa memória? De que forma? Né? Então, ter em mãos esse livro é ter em mãos também um universo de possibilidades, de coisas novas que virão por aí. E a permanência. Né? A permanência. Olha, Beth Pacheco, você sempre a nos emocionar. Né? Eu quero assim dizer assim, da importância, primeiro, da narrativa oral, né?
que foi o primeiro grande recurso mantenedor, né, da história humana. Tá? Nós somos feitos, né? Nós temos um todo de vozes a nos abrigar, né? E a nos que serve de balão, que serve de vela, né? Que nos levam para espaços, né? Que inimagináveis e que nos fazem singrar mares nunca dantes navegados, né? Vou dizer esse chavão aqui, mas é a força, né, desse trançado de vozes, né, da narrativa oral, que é ancestral demais, né? E o livro, o advento, chegar o livro, a imprensa, revolucionou o mundo inteiro, né? Evitou as repetições, né? Fez com que o homem se debruçasse em vários lugares e ao mesmo tempo com a sua história e interpretá-la com vagar, né? Por conta do registro escrito, e que deu essa permanência foi que impulsionou a novos avanços, né? O mundo ficou mais rápido por conta do advento do registro escrito. Esse livro, ele tem toda essa referência e tem todo esse significado. Primeiro, porque vocês conseguiram fazer um registro das histórias com a marca da oralidade. Não no registro da palavra em si, né, como imitando o som da fala, mas trazendo a ambiência da narrativa pelo ritmo, né, pela a pausa que a gente supõe, né, e conseguiram fazer essa transposição para esse livro. Esse livro é primoroso por isso, né, por conta do resgate da memória, por conta dessa permanência que possibilita, né, de tornar eterno e eternas as pessoas que foram fonte dessas histórias, tá certo? E de evocar, de trazer para perto de mim, você com a sua história, com o registro lá. Eu senti, no dia do lançamento, eu senti o cheiro do engenho, o cheiro do doce, né, da rapadura, e misturada com coco, com melaço, e eu senti esse cheiro, eu senti esse calor, eu senti o brilho do olho, essa vontade de degustar esse doce, né? O Jerônimo, ele nos deu, né? A Filó não é, ela, ela morreu na história, né? Que é literatura. Eu costumo dizer que quem morre em literatura vive mais. E a Filó é um exemplo disso. Ela é um personagem riquíssimo, né? Merece uma saga, merece uma história, ela merece uma estátua, né? Sabe, ela merece um palco, né, para serem narradas as histórias de Filó, que ele vai descobrir, que ele vai recontar, que vai tudo. Vida longa a Filó, vida longa a esse registro. Eu quero mais livros desse, quero mais registros desse, quero ouvir as benzedeiras, quero ouvir os benditos, quero ouvir as histórias das bordadeiras, dos cortadores, das tapioqueiras, né, dos semeadores, né, que vida longa para vocês, tá certo? E que tenha todo o apoio do coletivo, porque o que é coletivo, ninguém desmancha, tá certo? Ninguém desmancha. Se mexe, só vai fortalecer cada vez mais. Viu? Parabéns, muito obrigado. Essa nossa live está chegando ao fim. Que pena, né? Você
quer contar uma história, você quer, Posso contar. né? Olha, eu amo profundamente a arte da narrativa, o encanto que é. Tomara que a gente transforme o Ceará inteiro e o Brasil inteiro aqui no Ceará e o Ceará no Brasil inteiro, né? Que a gente faça esse encontro por meio dos contadores de história, por meio da literatura e por meio da educação. E que bom que você é uma professora diferente. Tomara que haja uma multidão de iguais a você. Esse é o meu sonho. Viu? Ai, Kelsey, obrigada. Gente, fico muito feliz de estar nesse momento e quero muito feliz pelo convite, né? Poder levar não só a minha voz, mas a voz de todos os nossos que estão nesse caminhar nas narrativas aqui no Cariri, e dizendo que nós existimos aqui no Ceará, no interior, mas que estamos firme e forte numa construção muito dinâmica, muito intensa, e que a gente quer dizer que esse é um espaço também da oralidade, que nós existimos, que nós estamos fortes, e que vem muita coisa fantástica para todos nós. E vou contar o Príncipe Ribamar. Dizem que Ribamar era um homem como outro qualquer, marceneiro dos melhores. E um dia, na sua oficina, ele espeta o dedo e vê pela primeira vez que ele tem sangue azul. Daí então Ribamar ganha um mundo. Eu sou príncipe, tenho sangue real. Abandonou martelo, as tábuas, pegou uma pasta, colocou papéis, vestiu seu terno branco e pôs-se a colocar ele mesmo, costurando as medalhas do peito. Daí então passou a se chamar Príncipe Ribamar. E não tinha quem não tivesse respeito pelo príncipe. Diz que 7 de setembro era como ver o prefeito e ao lado Ribamar. Bom, mas Ribamar sonhava que um dia todas as crianças acordariam de manhã cedinho, teria pão e cajuína. Sonhou também que aqueles casais que não pudessem ter filhos pudessem ir até uma fábrica e pegar um bebê para si e assim criá-lo. Sonhou também que um dia engarrafaria toda a fumaça. E hoje, quando chego no teatro, a fantasia toma conta com aquelas máquinas que fazem fumaça. Ribamar sonhava, e na pasta trazia os planos para um mundo mais justo, os planos para um mundo diferente, onde todos pudessem ter saúde, educação e dignidade. As pessoas pudessem ter uma casa para morar. Ribamar sonhava até que um dia se apaixonou. Quando alguém lhe pôs na mão uma foto de Mona Lisa de Da Vinci. Daí então Ribamar flutuava. Ele que era acostumado a andar com um guarda-sol bem grande para escapar do sol quente do Cariri. As pessoas o viram flutuar pela paixão de por Mona Lisa de Da Vinci. E quando algum desalmado queria ver Ribamar aperreado, puxava a foto e escondia. E daí Ribamar ficava triste, mas quando alguém de bom coração lhe devolvia a foto, seus olhos brilhavam como a luz no sertão. E Ribamar sonhava que um dia Mona Lisa chegaria. Até que alguém um dia quebrou o sonho e disse: ora, Ribamar, larga de ser besta, que Mona Lisa é uma princesa europeia. Aqui no Cariri nem mar tem, como é que ela vai chegar? O jeito, Ribamar, é você construir um aeroporto. Pois bem, dizem que no outro dia
ele começou a juntar gente de todo jeito. Uns foram por acreditar no amor de Ribamar pela princesa Mona Lisa. Outros foram porque Ribamar ofereceu uma cachaçinha. E outros ainda foram porque Ribamar prometeu pagar muito bem quando Mona Lisa lhe trouxesse o dote no dia do casamento. E foram todos eles, munidos com suas armas, enxada, pá, e começaram a cavar, a desmatar uma certa parte de um território. Abriram uma clareira imensa. Estava feito o aeroporto. Agora era só Mona Lisa chegar. E as pessoas foram esperando, esperando, e aos poucos foram saindo. Só restou Ribamar, à espera da sua amada, que não chegou. Na cidade, as pessoas já estavam perguntando onde estava o príncipe Ribamar. Inclusive, na Beira Fresca, uma certa loja que Ribamar costumava ficar, e daí, tempos depois, começaram a chamar Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Sentia falta do tal homem. Mas num domingo de manhã, na hora da Santa Missa, ele, com aquele grande guarda-sol branco, apareceu radiante. Entrou e ficou ali perto do altar, na posição de noivo que espera a noiva amada chegar. As pessoas olharam, com o mesmo olhar curioso de sempre. E na bênção final do padre, a multidão foi saindo, não. Só restou Ribamar. E pegou seu guarda-chuva após e foi embora. Dizem que para nunca mais voltar. Mas eu, que sou contadora de história, quando chego no aeroporto de Juazeiro, me lembro de Ribamar, pois até hoje é lá que está. A primeira clareira aberta por Ribamar abriu também o primeiro aeroporto do Cariri, que recebe gente de diversas cidades, do Ceará, do Pernambuco e de outros lugares. E eu fico a olhar. E se justiça fosse feita, como disse o poeta, aquele lugar deveria se chamar Aeroporto Príncipe Ribamar da Beira Fresca, um monumento ao amor. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Evoé, viva ao aeroporto Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Para mim, vai ser este o nome oficial do aeroporto de Juazeiro do Norte. O Juazeiro do Ribamar, da Elizabeth Pacheco, do Cariri e do Obrigada. nosso. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Um beijo a todos os que estiveram aqui. Gratidão, Conte Kelsey. sempre conosco. Foi uma maravilha. Amo vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau.